pessoal, estamos hoje numa edição especial do nosso podcast Papo de Imóvel. Estamos na casa dos nossos convidados do Grupo WS com o Rodrigo, CEO da empresa, e a Vanessa. Acredito que a maioria me conhece já do podcast anterior, onde nós comentamos sobre o nosso produto principal, o TKWS, e sobre a Grupo WS, nossa empresa. Mas quem não me conhece, sou Vanessa Cavalheiro, arquiteta comercial aqui da empresa, e hoje eu trouxe uma presença ilustre, muito especial, que é o nosso CEO, Rodrigo Vaz. Primeiramente, é uma honra estar participando aí do podcast de vocês, ter sido convidado. A Vanessa já tinha falado muito bem, né? Ela já tinha tido a oportunidade de participar em Itapema, né? Na casa de vocês. Legal. E hoje, aqui no nosso espaço, recebendo vocês no nosso clube de relacionamentos. Rodrigo, já entrando nessa base, conta um pouquinho da tua história, da tua trajetória até aqui, por gentileza. Então, resumidamente, eu sou natural de Ijuí. Aos 16 anos eu já tinha um sonho de ser essa pessoa e sabia que para ser... para chegar onde eu queria chegar, eu não poderia me limitar ao lugar onde eu havia nascido, né? Até pelo tamanho e pelas limitações locais. Claro. Eu queria um lugar que falasse inglês, mas queria um lugar que fosse uma cidade que fosse muito cosmopolita, que tivesse bastante diversidades culturais, que eu sabia que isso impulsionaria e aceleraria o crescimento. Então eu optei por Londres. Eu trabalhei por 2 anos numa cozinha mediterrânea / italiana, vamos dizer assim, que tinha estrela Michelin. Então essa escola foi muito importante porque eu me desenvolvi basicamente dentro de uma escola que é a escola italiana e propriamente da cozinha de alto nível, vamos dizer assim, que é um modelo bastante rígido e bastante perfeccionista, né? Então, os italianos, eles têm a fama mundial de ter a melhor comida, então os pratos tinham que ser extremamente perfeitos. E essa escola ela foi muito importante porque ela trouxe, vamos dizer assim, ela nutriu e ela me ensinou parâmetros de trabalho que foram fundamentais para mim aplicar em qualquer outro negócio no futuro, né? Independente de qual negócio fosse. Independente de qual negócio fosse. E, de certa forma, um restaurante Estrela Michelin, ele só atende o mercado de luxo. Então, foi meu primeiro contato também com o mercado de luxo. Por mais que eu estava na cozinha, nós operacionalizava e trabalhava para o cliente de altíssimo level, vamos dizer assim, a nível mundial. E isso já foi moldando a minha mente de trabalhar num alto nível, trabalhar no high level, vamos dizer assim, né? Yes. E under pressure, como eles chamam, sob pressão, que o mercado desse tipo de trabalho, uma das perguntas, e você tem que assinar, é que você é apto a trabalhar sob pressão. Então, o trabalho sob pressão não é um trabalho para qualquer um, é um trabalho de bastante exigência e bastante objetividade, não tem muita conversa. Você tem que captar muito rápido e aprender, porque se você não aprender, você cai fora. Então, e aí eu aprendi, basicamente, um modelo de sobrevivência. Ou você é bom, ou você está fora, né? Então, é basicamente isso, não tem meio termo, né? Você ficou 2 anos nessa... Eu fiquei 2 anos, de 2 a 2,5 na cozinha, mas aquele sonho era muito forte e aí nisso eu acabei, 1 ano depois, na verdade, que eu estava em Londres, eu tenho um irmão que ele tem 2 anos a mais que eu, e ele é um artista, ele pinta quadro desde pequeno, o cara é um fenômeno, assim, sempre desenha um nível de perfeição assim absurda. E aí, quando novo, ele começou a tatuar. E quando eu fui morar para Londres, 1 ano depois, eu chamei ele para ir morar comigo. Eu decidi morar em Camden Town. É onde nasceu o movimento punk, é onde nasceu a tatuagem, basicamente, na Europa. Já pensando na introdução dele no mercado. E aí nós fomos visitar uma loja de tatuagem e chegando lá nesse local eles falaram que
mostramos, né, o portfólio dele aqui do Brasil. Eles falaram que precisavam de um portfólio atual lá de Londres, né, com imagens recentes. E aí eu, né, como já um vendedor já nato, né, eu já falei para eles então que a gente iria buscar esse material, iria desenvolver e voltava depois de 3 meses mais ou menos para trazer o portfólio. E eu comecei a trazer os meus colegas italianos para dentro de casa e daí nós fazíamos, ele fazia tatuagem, eu já fazia as fotos, já vendia o trabalho. Nesse meio tempo, então, meu irmão nós voltamos com o portfólio, ele foi efetivado, começou a trabalhar e depois de mais ou menos 1 ano, na verdade 4 meses depois, ele foi migrado para um outro estúdio para ser o tatuador principal, e 1 ano depois ele acabou comprando o estúdio desse proprietário. E naquela época, então, foi meu primeiro contato propriamente, então, com o empreendedorismo, foi aí com meu irmão, né, no trabalho de inserção dele do mercado ali, né, e vender as primeiras tatuagens. E depois, o dono do estúdio dele, que era um vietnamita, ele me convidou, ele estava importando, produtos da Ásia. E esses produtos vinham em pallets espalhados, assim, nem sabia o que tinha dentro, mas era do varejo, assim, em geral. E ele me fez uma proposta de ser sócio dele 50-50 na época. O trabalho dele era deixar o storage sempre cheio, e o meu trabalho era controlar o storage e vender tudo que tinha lá dentro. Basicamente, eu abria esses pallets, que a gente ficava sabendo o que tinha na hora de abrir ali. Separava lá dentro e jogava para dentro da van. E nós, então, íamos para essas praças que eram os pontos de venda. E essa praça também ela é por ordem de chegada. Então o melhor lugar. Então nós basicamente ela começa tipo às 6 da manhã, às 5 da manhã. Então era 8, 9 da noite do outro dia, tu já tem que estar com o carro estacionado lá, esperando a tua fila ali até chegar, digamos, daí vai entrando os que estão primeiro e vão pegando o lugar. E eu atendia esse público, então vinha o turco comprar, vinha o cara da Palestina, o árabe, mas tudo o judeu, tudo um povo negociador. Para vender para ele. Uma das única das regras da parceria lá que eu fiz com o vietnamita era em hipótese alguma a van poderia voltar vazia. Ela tinha que ser vendida 100%. Mesmo nesse não dia. Tinha... cada van tinha que voltar vazia. Então, eu ia com a van lá, montava a barraca, tinha que vender tudo. Nossa. Então era uma guerra, né? E eu lembro de uma delas que a gente chegou, e daí a gente começou a botar as kettle, assim, naquela... ida, eu foquei em levar só kettle. Kettle é essas chaleira elétrica. Aí eu foquei só porque a gente tava com um arsenal dessas dentro. Eu disse, hoje eu vou ir só com chaleira, né? Aí enchi o truck de chaleira. Aí a gente chegou lá e logo na chegada tinha uma próxima da gente que tava com chaleira também. Meu Deus. E aí eu fui lá, isso era tipo umas 6 da manhã, aí eu fui lá e cheguei a conversar com eles, eu disse, olha, de duas uma, ou eu compro a chaleira de vocês, ou vocês compram a minha, porque senão a gente vai ficar se matando aqui aí eu fiz uma oferta para eles e já de cara assim, vendi inteiro o truck, entreguei para eles. Eu ia dizer, sob pressão, não tem como, né? E aí depois, né, eu acabei voltando para o Brasil. Na época, por força maior, tive alguns probleminhas, aí eu tive que mudar os planos. Estava no Brasil empreendendo com uma série de coisas, aí meu pai é arquiteto também, e meu pai sempre, desde pequeno, me incentivava a fazer arquitetura,
E eu protelei no que deu, assim, porque eu não conseguia enxergar ainda a arquitetura, que eu via ele sempre desenvolvendo o projeto, e eu via que era um trabalho difícil de escalonar e de transformar numa potência, vamos dizer assim. Ele bateu de novo nessa tecla e ele estava num momento muito interessante, e eu olhei melhor assim e disse, não, eu olhei e tive um estalo assim, eu não lembro agora exatamente, mas eu lembro do estalo, e eu decidi assim como se, não, aqui, é isso aí. Foi um negócio muito interessante, e isso foi mais ou menos, eu já tinha aí uns 25 anos. Né? Então eu entrei na arquitetura mesmo quase 8 anos depois do que as pessoas normalmente entram na faculdade, né? E só que com uma bagagem de vida e de negócio absurda, né? Inconscientemente já tinha feito a faculdade. Já, com certeza. Já falava italiano, falava inglês, tinha conexão no mundo inteiro, sabia como me virar em qualquer lugar. E aí eu entrei na arquitetura, e no dia, basicamente na primeira semana que eu entrei, eu já comecei a trabalhar com ele. Então eu fui aprendendo muito rápido com ele, desenvolvendo, e fui construindo o mecanismo, né, e a solução da AWS já no período que eu trabalhei com ele. Uma grande solução e as invenções, elas surgem em cima de uma dor, de um problema. Por exemplo, para surgir a cura de uma determinada doença, tem que ter a doença, né? Para surgir a resolução de um determinado, uma pane elétrica, tem que ter a pane, né? Então eu comecei a ir com ele nas obras, né, nos clientes, eu atendia já com ele, e comecei a perceber que quando ele apresentava o projeto, a dor dessas pessoas em termos de quem contratar para fazer a obra, gerir aquelas pessoas, ir atrás dos fornecedores de todas as matérias, desde a parte de obra, depois de acabamentos, era um negócio extremamente maçante, estressante, que demorava muito tempo, 2, 3 anos, 4, para fazer uma casa, um estresse enorme. Era sempre um do casal ali que ficava destinado, meio que tinha que largar as atividades para encabeçar. E eu comecei a ver aquilo e eu disse, esse modelo não funciona. Então, com essa dor, eu comecei a alimentar na minha cabeça. Eu disse, tá aí o modelo de negócio. Imagina se eu chegasse aqui e mostrasse o projeto para o cliente que meu pai desenvolveu. Eu chegasse e dissesse, olha, esse projeto eu te entrego em tantos meses, aqui está o memorial de tudo que vai e o valor total final dele é esse. E o cliente chega, tá, mas como assim? Eu não preciso Não, só interage conosco na parte de projeto. Finalizou a parte de projeto, definimos prazo de início de obra, prazo de entrega, o valor total dela, a gente te fornece todos os insumos, a gente executa. Aí que eu quero aproveitar e fazer aqui um questionamento contigo. No outro podcast, que a Vanessa esteve com a gente falou muito da solução completa, né, do TKWS. O que a TKWS se tornou, como se tornou referência aqui na região? Partiu dessa ideia primária, né? E aí essa ideia, depois que eu estava mais encorpado, vamos dizer assim, já tinha lá faltando mais ou menos 1 ano para me formar, eu comecei a vislumbrar ela. Naquele momento eu não tinha o desenho da AWS ainda 100% formado como ela é hoje. Eu tive esse estalo de que isso era algo a desenvolver. Mas primeiro eu precisava ainda entender melhor como que eu poderia fazer isso. E aí numa ida numa empresa que se chama Iluminar, que é uma empresa de light design, de design de iluminação em Curitiba, que era uma empresa que eles não focavam no produto da luz propriamente, vamos dizer assim, no lustre, ou eles focavam no efeito que a luz iria causar no ambiente. Sim. E aí eu copiei essa ideia deles e
comecei a introduzir lá na minha região. Então, meu pai já fazia os projetos, já fazia o projeto luminotécnico, só que eu comecei a fazer um projeto luminotécnico mais elaborado. E aí eu apresentava para o cliente e mostrava, ó, aqui eu estou prevendo esse tipo de produto, vai dar esse efeito, e eu vendia o efeito que a luz causava e não propriamente a luz, e entregava pronto. Então eu já mostrava o projeto e entregava 100% instalado, todos os produtos, e aí começou, o meu pai atendia Ijuí, e Ijuí tem um raio ali de 100 quilômetros que pega umas 20 cidades. Estava, né, então, com esse negócio da iluminação. E, em paralelo, esse meu irmão que estava morando em Londres, eu comecei a direcionar alguns investimentos dele lá na nossa cidade. Primeiramente surgiu, na verdade, uma divisão de bens da família, são 4 irmãos, e eu vi uma oportunidade, que era inclusive no terreno onde nós tínhamos o PAMI, eu vi uma oportunidade de comprar aquele terreno já dos irmãos. Uhum. E aí foi ali a minha primeira interação propriamente no mercado imobiliário. Sim. E foi uma compra de um terreno bem nobre assim na cidade. Ele fica a 1 quadra da praça principal da prefeitura, em frente de uma região bancária. E aí eu então falei para o meu irmão e ele gostou da ideia. Ele tinha o capital na época, então eu comecei uma negociação com os irmãos. E foi um negócio diferente e também um aprendizado enorme, porque teve irmãos que foram fáceis e um dos irmãos passou já para os filhos, que daí já eram meus primos. Sim. E aí tu comprar do teu primo, que sempre brincou e tal, e até aqueles primos eram mais velhos. Foi um desafio. Sim. Mas um desafio que me trouxe, sabia a hora que eu tinha que brigar, a hora que eu tinha que recuar, a hora que eu tinha que me posicionar, a hora que eu tinha que ficar mais neutro. Com certeza. Então foi uma estratégia. E ali então, fazendo essa compra, depois meu irmão ia repetir um outro negócio, comprar um outro imóvel. Aí eu sempre tive esse link com o balneário, nós veraneávamos aqui. E eu estava vindo, pelo menos uma vez por ano, eu estava aqui nessa região. E aí, do nada, assim, me veio uma ideia. Também estava com o Lawrence, estava morando aqui da Immobile. O Lawrence é um amigão nosso e ele foi, inclusive, fez faculdade lá em Juí, morou do lado da nossa casa, comia lá direto, teve uma relação muito boa com meu irmão. E aí eu lembrei dele e eu chamei ele, eu disse, Lawrence, começa a me mandar as oportunidades aí de balneário. Aí ele me mandou uns apartamentos, aí eu mostrei na época para minha ex-sogra, minha sogra gostou, e aí trouxe ela para cá, fizemos um giro, aí ficamos um mês mais ou menos olhando, ela comprou daí o imóvel. Aí depois falei para meu irmão comprou. E aí eu comecei a entrar nesse mercado primeiro pelo viés imobiliário. Aí eu vi que eu tinha uma oportunidade de negócio. Uma coisa... Eu tinha o know-how da arquitetura, eu tinha esse relacionamento, voltando aí até a questão do clube, eu tinha um relacionamento muito bom. Eu disse, eu tenho um parceiro, que é a Immobile, eu trago o cliente, dou uma assessoria, ajudo e já depois, além de ter a venda imobiliária, eu também tenho a oportunidade de desenvolver o projeto dessa pessoa. E nisso outras pessoas começaram a me ativar. Aí teve uma ativação do Dilson, que é o cara que descobriu a Alessandra D'Ambrosio, Gisele Bündchen, Carol Trentini, e eu era muito amigo do cunhado dele. E aí ele me ligou e disse, cara, o Dilson quer comprar uns imóveis aí em Balneário Camboriú, e eu vou te indicar para te dar esse suporte para ele. Aí ele me indicou, e aí na época, eu e o Lawrence somos um amigão, e essa história a gente brinca até hoje. Aí eu liguei para ele, eu estava lá na região, e eu disse, Lawrence, tô com um clientão, um amigão meu, e eu não vou conseguir estar em Balneário agora nos próximos 3, 4 dias, eu preciso que tu atenda ele,
E aí ele até brincou comigo, ele disse, não, daí ele me falou, daí ele ficou de me ligar, e separar os imóveis e me ligar. E passou um dia, 2 não me ligou, e daí na época eu achei estranho, pô, um negócio grande assim. Aí liguei de volta para ele e disse, cara, não vou poder fazer uma parceria contigo nesse negócio. E eu disse, tá, mas por que não, né? Daí ele falou, cara, infelizmente tem um corretor meu aqui, que ele já está atendendo também o mesmo cliente. E aí eu disse, tá, mas eu tenho certeza que o meu elo é muito forte com a família, eu tenho certeza que vai virar. E aí ele falou, cara, mas aqui ele também tem certeza, até troquei ideia e tal. Daí eu disse, não, então vamos concorrer nessa, né? Vamos ver quem tem mais certeza. Vamos ver quem tem mais certeza. Eu tô contando isso porque foi essa exata situação que foi criada a empresa. E aí então a gente pegou e eu ativei um tio meu que na época eu e ele até é um baita vendedor, mas eu e ele tava meio brigado assim, né, por umas questões. Aí eu ativei ele para fazer esse atendimento. Expliquei como é que seria e tal, mas ele é um baita vendedor, eu aprendi muito de venda com ele também. Ele é um baita vendedor. Aí eu ativei ele começou a atender o Gilson e a Simone, e era para ele, isso aí era bem no impeachment da Dilma, ninguém estava comprando, o mercado estava estagnado. Era para ele comprar um apartamento frente mar, no máximo gastando 4 milhões na época, tá? Isso em 2017. Tinha bastante frente mar na época, por exemplo, para te ter uma ideia, foi comprado por esse valor Notting Hill, Ibiza. Caraca. Por esse valor. Hoje a gente fala em... Não, hoje fala em 15, 13. E aí então acabou que nós fizemos um trabalho, depois de 3, 4 dias eu vim para cá também, e nós motivamos ele a comprar 20 ao invés de 4. Então ele acabou investindo numa época que o mercado estava estagnado 20 milhões. E eu era a pessoa que fazia, ia conhecer as consultoras ou os donos das imobiliárias, e conhecer os produtos, e já aproveitava e me apresentava, e eu era como se fosse vamos dizer assim, o porta-voz do Gilson. E eu usei isso para entrar já rápido no mercado. Então eu comecei, e aí ali eu desenhei todo o modelo de negócio. Eu pensei assim, eu vou fazer um modelo 360 graus. Eu auxilio o cliente na compra do imóvel. Por exemplo, o cliente chegou, não tem imóvel, então vamos ajudar ele a comprar o imóvel. Desenvolvo o projeto, entendo se ele é um cliente final ou um cliente investidor, e entrego esse apartamento para ele pronto. Se for para ele morar, para ele morar. Se for para vender, ainda a gente dá o suporte para ser revendido. E esse cara nunca sai do ciclo, hein? E aí apresentei pro Gilson na época também, e isso eu sequer ainda tinha a empresa formada, mas era o plano que eu já vendia para as pessoas que eu estava conhecendo. Eu disse, eu tenho um modelo de negócio que me indiquem quando vocês venderem um apartamento. Eu estava fazendo tua propaganda. Já estava fazendo sem ter empresa. Eu brinco que isso foi uma verdade antecipada, né? Era uma mentira. Era uma verdade antecipada. Eu já sabia onde eu ia chegar e o que eu precisava só ter demanda. Sim. O como fazer... Já estava na tua mão. Já estava, digamos, eu tinha um plano, mas eu ia aprender no processo. Sim. Eu ia aprender no processo. E aí foi que eu e o Gilson, então, acabou que aconteceu essas vendas, ele comprou, fiquei bem conhecido no mercado, o meu irmão comprou um apartamento, eu mobilei esse apartamento para ele, e usei esse apartamento que eu mobilei para ele, meu irmão morava em Londres, para ser o meu showroom. E aí eu pensei em Balneário, era um apartamento da RV, Sistina Tower, Balneário tem muitos... apartamentos espalhados na cidade. Eu tenho um showroom, é só mais um apartamento em Balneário. Então eu digo, eu tenho que me diferenciar. Então eu desenvolvi o projeto bem meticulosamente e fiz toda uma arquitetura flutuante e criei o nome Floating Concept.
E aí o nome incentivava uma arquitetura flutuante, conceito da arquitetura flutuante. Então eram as bancadas todas flutuando. E o meu irmão mandou um container de Londres com muitos móveis soltos, eletros, tudo coisa que não existia ainda aqui. Aí fiz os apartamentos e nessa época fui visitando vários fornecedores que eu ia comprar para mobiliar esse apartamento. E eu fui fazendo, já falando do meu plano. Futuramente eu vou vender o teu produto. Então vamos fazer um negócio já, preço diferente, preço showroom. E aí, desse relacionamento que eu fui fazendo aí com as pessoas, nessa compra do Gilson, nisso uma corretora me ligou e disse, olha, eu tenho um cliente para te indicar, que é o Dr. Altimar, foi meu cliente 01. Aí, então, eu fui atender ele. Quando eu cheguei para atender ele, era um duplex da FG aqui, o Le Majestic. Então, tipo, eu nunca tinha feito ainda, eu tive a interação, eu sabia da arquitetura ali pela experiência que eu tinha do meu pai, e tinha feito aquele apartamento, mas eram os fornecedores que tinham executado, eu acompanhei e fui visualizando todo o processo, né? Aí eu cheguei no apartamento, ele falou, olha, eu tô te atendendo porque a Daniela, né, a corretora, me pediu, mas assim, nem perca muito teu tempo, porque eu já tô praticamente fechado com as lojas há bom tempo na parte de marcenaria, com não sei o que e tal. Inclusive tem uma arquiteta minha lá de Apucarana que já cuida de tudo para mim. Ele falou isso pra você? Ele falou. Aí ele disse assim, mas por respeito a ela, assim, e também ela... eu vi que tu mandou um e-mail lá para mim com todo o teu portfólio, coisa, eu vou te ouvir antes de tomar a decisão final, né? Aí eu expliquei, era tudo que eu precisava, era uma oportunidade de falar, né? Tempo. Aí eu expliquei, falei, e depois de falar, pedi para eles irem comigo no Floating Concept, que eu queria apresentar o meu padrão de entrega. Aí eu entrei no apartamento, servi um café para eles, já sempre trazendo experiência. Apresentei todo o apartamento, mostrei tudo, e eles se encantaram. E aí no final, naquela hora, eles também falaram assim, ó, tu tem 90% de chance que eu vou fechar lá. Tu tem uns 10%. Aí terminou a reunião... É direto, né? Ele é bem diretão, aí terminou a reunião, eu perguntei, e como é que tá minhas chances agora? Daí ele deu risada e falou, agora tá 50-50. Opa! Agora melhorou, né? Eu já vi que ali eu tinha ganhado 50%. E os outros 50%, eu vou ganhar com o que é imprescindível para ganhar negócios no mercado de luxo e mercado de alto padrão, que é na velocidade na velocidade e no esmero do cuidado com a pessoa. Então eu desenvolvi o projeto dele muito rápido. Em uma semana eu fiz todo o projeto do duplex dele. E aí liguei para ele e ele ia voltar para cá daqui umas 2-3 semanas. Eu liguei para ele e disse, doutor, casualmente eu vou ter uma reunião em Londrina. Eu nem ia ter reunião nenhuma, né? Eu disse, eu vou ter uma reunião em Londrina e eu verifiquei aqui que Apucarana é 50 quilômetros de Londrina. E isso vai ser num sábado, né? Eu digo, não sei se eu vou ter na sexta, daí eu poderia passar no sábado de manhã aí. Não sei se vai ter um tempo e tal, mas eu já tô com o teu projeto pronto. Aí se for possível, eu já apresento para ti e para tua esposa. E daí ele falou, se tu tá vindo para cá, porque né, longe e tal, vai ser um prazer te receber. Aí eu fui para lá, apresentei no sábado de manhã, eles se encantaram. Existia um almoço de família, já me convidaram para o almoço de família. À tarde eu joguei bocha com toda a família. Já tava indo aí basicamente ali o negócio estava fechado, né? E aí foi meu primeiro apartamento, né, que a gente fechou. E após isso, então, eu consolido, junto a isso, eu crio a AWS, o modelo de negócio. E a gente foi crescendo muito rápido. Então o Gilson ele aceitou ser meu sócio na época,
Então eu apresentei todo o plano, ele gostou do modelo, ele já tinha sido atendido por mim, né, na compra dos imóveis, e ele viu que tinha um potencial enorme. Então eu fecho esse trabalho, viro sócio do Dilson, fiz um movimento de compra de uma loja de fábrica da Berlim, que era uma fábrica de marcenaria, que a fábrica aqui em Guaramirim. E aí, estrategicamente, porque a Berlim tem 50 anos e a AWS ninguém conhece. Eu disse, o que eu vou fazer? Eu fiz uma oferta de comprar a loja deles, que eles eram loja fábrica, para dar mais faturamento para eles. Eu vendi a ideia do negócio, eles compraram, gostaram, eu fechei com eles e botei AWS Berlim na fachada da loja deles, que ficava lá na Rua Uganda. Aí os caras iam olhar Berlim, todo mundo conhece, AWS é uma marca forte. 50? Já tinha 50 anos, já ancorei a marca. Claro. E aí depois, então, eu crio a sociedade, alugo esse espaço aqui, esse espaço eu aluguei em 2017, para tirar daí então a Berlim de lá, para trazer, porque lá tinha sido feito para Berlim, para fazer o modelo da AWS mesmo. Na época era só esse espaço aqui de baixo e aquele de cima. Não tinha tudo lá para trás e não tinha loja ao lado ali também. E aí eu assumo todos esses compromissos e nesse meio do caminho, o Dilson teve um problema familiar, ele acabou se separando e ele anuncia que ele não ia mais ter condições de dar sequência na sociedade. E eu tinha feito todos esses compromissos, todas essas... afirmado, né, todas as situações, e aí foi que eu tinha aí uma decisão a tomar, né, tipo, os compromissos estavam firmados, e na época, eu até falo com ele, ele sabe, né, até ele tava aqui ontem, e a gente deu risada, ele conta, essa história virou, tipo, que ele, na época eu achei tipo assim, né, o cara, em outras palavras, me f***, né? E aí, de repente, ele fala pra mim assim, né, eu disse, cara, e agora, né, eu trouxe você porque eu precisava do investidor, capital. Você mandou avancei e agora, né, quando tá tudo compromissado, como é que eu vou fazer agora, né? Aguenta o rojão. Atrás de um investidor, em cima do laço, assim, não é fácil, né? Aí ele falou assim, cara, vou te falar uma coisa, tu não precisa de sócio, tu vai conseguir sozinho. E na época eu terminei essa fala dele, tipo assim, que fica da mãe, né? Mas depois de algumas horas, assim, quando a gente vai tomar banho, assim, a gente reflete, né? Aquela mensagem entrou, assim, tão forte na minha cabeça e ficou batendo ali. E eu disse, cara, mas tu sabe de uma coisa, eu tenho meu irmão, que se eu me apertar, eu tenho certeza que ele me ajuda. Tenho bastante relacionamento. E outra, o plano de estruturar para depois vender vai por terra. Amanhã eu estou indo na rua vender. Sim. E aí foi que aconteceu, e aí em uma semana eu vendi para um dono da rede catarinense e uma rede de ônibus, que são Continental, Catarinense e aquela lá de São Paulo, que agora não lembro o nome. Vendi fechei com ele um apogê da Sequinel. Então eu entrei no mercado já fechando sempre os melhores trabalhos. E aí comecei a focar e fechar negócio e botar dinheiro para dentro e com o fluxo ia pagando os compromissos e organizando. E a empresa começou a alavancar. E aí depois a gente começou, primeiro ano fazendo 10 unidades, segundo ano fazendo 20, depois fazendo 30. Hoje a gente deve terminar o ano fazendo em torno de 100 e poucas unidades. E a empresa lançando prédios em collab com incorporadores agora para fazer prédios inteiros mobiliados. Legal, cara. Então a história basicamente é essa, né? E claro que depois assim as pessoas que vieram comigo, o Paulo, que é meu sócio, um grande amigo de infância, se juntou a mim logo no início da empreitada, o Léo, que é um cara que está comigo desde o início.
A minha esposa, que está comigo aí desde o 2º ano, que é uma engenheira muito inteligente e aplicou muita gestão. Depois, né, teve a minha filha, Catarina, em 2020, agora está vindo o Thor. Então, todas essas... a equipe maravilhosa que a gente conseguiu criar, o time, e como eu gosto muito de relacionamento, eu foquei em fazer um time bom, né? Um time que pudesse construir o sonho junto, né? Oportunizei para que eles participassem desse sonho junto. Que tem a melhor perspectiva de sonho. E que todos olhassem, tivessem o mesmo propósito, olhassem para os mesmos objetivos e corressem atrás para conquistar o mundo, né? Que é o nosso plano. Que legal. E tu comentou nesse número de obras, né? Para fechar o ano, mais ou menos mais de 100, acredito. Com certeza. Todas nacionais? Oi? Todas nacionais essas obras? Todas nacionais. A gente teve contato ano passado com Miami, a gente fez alguns trabalhos lá de projeto primeiramente. E eu fui 2 vezes para lá no passado para estudar o mercado. Acabei recuando num primeiro momento em dar sequência no mercado internacional. Nós vamos para lá, isso é uma certeza. Como a gente quer ir para Miami, a gente quer entrar em Dubai, mas eu vou tardar um pouco isso, porque a gente percebeu uma coisa. Hoje, o mercado daqui é muito melhor que o de lá. Hoje, o mercado daqui é muito melhor. Porque lá já é desenvolvido, aqui está em desenvolvimento. Então, os ganhos daqui são muito mais exponenciais. Entendi. Lá são muito mais justos. Não existe lá no mercado americano tu comprar um imóvel por 13 e vender por 9, como aconteceu aqui. Lá tu vai comprar por 13 e vai vender... no máximo tu vai ganhar ali uns 5%, 10%. E é um negócio mais... Não tem muita variação... ele é mais estagnado, né? E aqui não, aqui por estar desenvolvendo, lá já desenvolveu, né? Mas nós vamos estar lá porque lá são centros de contatos com o mundo. Mundial. Então você vai ter acesso a pessoas lá que é importante você ter. Se for ver, é pouco tempo. E aí nós focamos, só para terminar, nós recuamos para focar na região. Então agora nosso foco está dominar cada vez mais o mercado de Balneário, Itapema e Praia Brava, e começamos a subir um pouco. Então nessa semestre anterior nós entramos em Curitiba, entramos em Joinville e entramos em Pissarras. Legal. Então nós vamos focar de Curitiba e entramos em Florianópolis. Rodrigo, vocês falam muito em World of Solutions. Years ahead. Que significa mundo de soluções anos à frente, né? Vocês têm isso como propósito dentro da empresa? World of Solution, como a solução é muito ampla, ela, por exemplo, falando de um apartamento, né, mobiliado, ele tem mais de 3.000 itens dentro. Sim. E se você pegar todas as lojas do mercado dessa avenida, por exemplo, cada uma delas é específica. E aqui você tem tudo que tem todas individuais. Então é muita coisa. Sim. Por isso o World of Solutions, um mundo de soluções, né? Abrange um mundo de soluções. E as soluções não são só na questão da mobília. Nós temos soluções financeiras. Sim. Por exemplo, hoje a gente financia para incorporadores e para investidores que o foco é vender a unidade. A gente financia para ele estar pagando o nosso pacote no ato da venda ou daqui 12 meses. Ou seja, o cara sai com um Porsche, tenta vender o Porsche por 12 meses e só então ele paga. Então a gente tem várias soluções financeiras, essas soluções de incorporação e years ahead, porque a gente está trabalhando sempre com uma visão de 20, 30, a gente agora até fala, né, 50 anos do que a gente imagina que vai ser o mercado. Então cria tendência, né? Cria tendência. Isso aí é legal, né, cara? Chegar um patamar desse. E a empresa é nova, ela conseguiu, digamos, criar uma história no mercado aqui em 7 anos, né? Pois é, isso que eu ia comentar, é muito pouco tempo, né? Pouco tempo e o nosso...
E a nossa rede de relacionamento hoje é muito forte, muito consolidada, e ela cresce rápida por causa do relacionamento. Porque a gente não só cria relacionamentos, como mantém muito. Todo o nosso cliente 01 está conosco até hoje, o cliente 02 também. Olha só. Eu tenho clientes que fizeram mais de 10 apartamentos conosco. Isso é porque gostou muito. É básica. Você trabalha direitinho. O responsável... Vida do cliente. Imagina, né? Entrega o que é o bem mais precioso, é tempo. E é isso que a gente comentou bastante, né? É muito rápido. É muito rápido. E hoje, querendo ou não, vocês não têm concorrente. Não, hoje nós não temos concorrência nesse mercado. Muito bacana, cara. E questão de números, Rodrigo, como é que tá a questão de obras, colaboradores, até o pessoal ter uma ideia e dimensão do tamanho de vocês hoje? Hoje nós devemos estar aí com umas 69, 70 obras. Ontem eu vi ele tal 69 simultâneas. E o nosso ciclo, ele é de 4 meses mais ou menos para findar. Então, ao mesmo tempo que tem 70, vai caindo e vai entrando outras. Então, hoje conseguir um ciclo de 70 simultânea é muito complexo, né? E nós estamos mais ou menos aí com 120 colaboradores em todo o grupo, né? Entre a TKWS e a Woodstone, que é um braço de marcenaria e marmoraria, e nas outras demais empresas do grupo. Cara, então tu deve pintar o cabelo. Não tem cabelo branco? Que cara é gente, viu? Muito não, a organização disso aí deve ser bem... Mas a gente, como eu falei, ele é muito processo e tem muitos líderes, que cada líder cuida de um grupo de pessoas. Então eu não tenho esse contato e essa gestão total das pessoas. Eu tenho gestão pontual dos líderes, consequentemente dos líderes, dos sublíderes e assim para os demais. Falo muito dos 3 P's, né? Pessoas, processo e o produto, né? Tu dominar esses 3. E aí tu falou um negócio interessante. O que nós fizemos? Nós criamos um produto completo que o mercado não conhecia. Então foi pegar uma gama de serviços e matérias e transformamos em um produto único. Rodrigo, ali no começo da nossa conversa, tu falou do clube. E, na verdade, como é que ele vai funcionar? Bom, o clube ele foi criado para os clientes e os parceiros que revendem o nosso produto serem membros, né? E esse ano é um ano que nós estamos fazendo mini eventos específicos para cada cliente ou grupo de clientes, né? E os construtoras, incorporadoras que já são que são membros, né? Então esse ano é um ano de introdução e a partir do ano que vem nós vamos realizar diversos eventos dentro do clube e quem vai ter acesso a esses eventos são os membros. Então nós vamos, por exemplo, fazer um talk show, trazer o Caio Coppola, por exemplo. E dentro desse espaço os membros vão poder trocar negócios entre eles, fazer com que aquele cliente exportador de madeira conheça aquele cliente que tem negócio de tecnologia. Um mora em Lages, outro mora em Curitiba. Conectando. E se conectem e entre eles façam negócio. E, consequentemente, obviamente, ele está fazendo negócio na AWS, no hall da AWS. Então, isso faz com que a AWS, a título de relacionamento, e segurança e confiabilidade aumente ainda mais. Fortalece ainda mais. Então esse é o intuito do clube, né? Depois também nós temos vários eventos com corretores. Então, por exemplo, semana que vem tem um evento com o Guimelo, onde vai ser um evento que vai fomentar o trabalho dele e apresentar também os produtos da AWS, as frentes que esses clientes podem estar nos ativando, nos contratando. Bacana, cara. E depois outras marcas, por exemplo, exposição Harley Davidson, expor algumas motos, eventos com algumas grifes, sempre linkadas com o mercado de luxo e com o mercado que esteja à altura, né, da nossa marca. Veja a proposta. Da nossa proposta, exato. Que bacana, cara. Bom, gente, quando a conversa é boa, passa rápido, né? Olha, Rodrigo, nós queremos agradecer aí pelo tempo, sei que é bem corrido, né? Vanessa também, que no podcast anterior falou bastante, mas hoje... Hoje eu vou mais assessorando.
E queremos agradecer também pelo espaço que a gente veio até a casa de vocês. Ficou muito lindo. Estamos bem contentes. Nós que agradecemos, né? As portas estão sempre abertas e os eventos também sempre tem um barman preparando diversos drinks, tomar um vinho, fumar um charuto. Sejam bem-vindos e a porta estará sempre aberta aí para vocês. Muito obrigado pelo convite. Com certeza. Pessoal, esse foi mais um Papo de Imóvel aqui com a SSI, com o Grupo WS. Não se esqueçam de seguir nos canais no YouTube, no Spotify e no Deezer.